17. Você que nos acompanha no canal do YouTube, sejam muito bem-vindos. Amém? Pegue uma Bíblia aí do seu lado para acompanhar também a pregação, o ensinamento desta noite. Começamos a escolher o Novo Testamento, 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Paulo escrevendo diz: assim que se alguém está em Cristo, olha só, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Agora você vai abrir a sua Bíblia no livro de Gálatas. Gálatas, capítulo de número. Eu vou começar a ler o capítulo 3 de Gálatas completo. E depois nós começamos a explanação da palavra nessa noite, tá? Acompanhe comigo Gálatas capítulo 3 completo. E tem por pretextual: a lei é impotente para salvar, mas conduz a Cristo e a fé. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? A vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado. Uma pergunta: só quisera saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Eu esqueci de avisar para a igreja que nós vamos falar sobre um assunto: o resgate e a salvação só vem pelo Senhor Jesus. O resgate e a salvação é por meio da fé em Cristo. Prestai bem atenção porque estamos lendo. Só quisera saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será em vão que tenhas padecido tanto? Se é que isso também foi em vão. Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que obra maravilhas entre vós, falo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Quem é da fé aqui? Levanta a mão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios. Quem era gentil aqui? Levanta a mão. Tem algum judeu aqui? Não, né? Não? Amém. Nada contra os judeus, tá? É bem claro. É por conta dele que nós estamos aqui hoje glorificando a Deus. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Já vimos isso em pregações passadas. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei estão debaixo da maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei. Que livro é esse? Pentateuco, de Gênesis a Deuteronômio, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, escritos por Moisés.
para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Aí muitos pegam esta palavra, tirando de um texto para fazer pretexto, tirando um texto de um contexto para fazer pretexto, porque o justo viverá da fé, e não sabem ou não querem explicar que fé é essa. E eu já deixo de antemão bem claro, é a fé em Cristo. É aquela fé que o homem quer lhe colocar coisas do Antigo Testamento para você fazer e viver, mas você agora não faz parte do Antigo Testamento, você faz parte da igreja de Jesus. A única igreja que vai subir, que não tem nome de placa nem denominação nenhuma. O nome na placa dessa igreja se chama o sangue do Cordeiro. Glória a Que Deus. une judeu e grego, servo e livre, preto e branco, azul, lilás, roxo e amarelo. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Quem foi que fez estas coisas e viveu por elas? Só um. Porque a lei é perfeita. E só um que é perfeito pode fazer tudo e viver por ela. E esse homem estava no princípio com Deus. E hoje este homem está salvando a sua criação, a qual o Chico Tripa, Satanás, quer roubar novamente, como fez no Éden, distorcendo a palavra de Deus, sem temor nenhum a Deus, usando a palavra de Deus para tornar-se a um povo que agora é cristão e que faz parte do corpo de Cristo, voltar para o Antigo Testamento. E Paulo, em seu ministério completo, ele só traz um assunto apenas: Cristo. É o único assunto do ministério de Paulo. Glória a Deus. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Você viu que Cristo nos resgatou. O resgate e a salvação da minha, da vossa alma só vem agora através de um homem. Não é mais de lei, não é mais do que eles ensinam de Gênesis a Malaquias. Agora é o que Cristo diz na sua palavra. Porque se eu creio que Cristo é Deus e Deus é Cristo, Deus é quem manda em tudo, sim ou não? Então só Deus pode fazer e desfazer, sim ou não? Então, se Cristo estava no princípio com Deus, Ele fez e só Ele pode desfazer. Mas tem pessoas que não aceitam. Principalmente o que está sendo pregado hoje. Você que está aí no YouTube, você aceita também? Se aceita, deixe seu like. Se não aceita, se converte a Cristo. Rápido. Tá? Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Que é gentios? Um povo incivilizado, um povo que não tinha civilização, um povo que não era cristão. Então, se agora eu quero ser cristão, eu não preciso mais viver como gentio. Eu preciso viver como o quê? Como cristão. E como que eu sei que eu estou vivendo como cristão? É lendo o que saiu da boca de Cristo. Porque está escrito: não viverá o homem só do alimento, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E quem é Deus?
Cristo. Então, o que saiu da boca de Cristo foi o que ele mesmo disse que ouviu do Pai. Então, se ele ouviu do Pai e ele falou, ele apenas repetiu o que o dono da palavra mandou ele falar. Glória a Deus. Então, se o dono da palavra mandou a palavra pronunciar, a palavra pronuncia, e a sua criação que crê pela fé nele obedece o que ele disse. E nisso somos conhecidos como filhos de Deus. E nisso vai entrar na questão que lemos na primeira parte, 2 Coríntios 5,17. Se. Quando Paulo diz aos Coríntios se, é porque se alguém está vivendo o que mandou Cristo. E meu Deus, Não é de Gênesis da Malaquia. É se alguém está vivendo o que mandou Cristo. Glória a Deus. Nova criatura é. Mas se não está vivendo, tu está lá no zero ainda. Viu? E o que tu está lendo aí, está na maldição. E Deus, ele tem propósito de salvação na tua vida. É por isso que o diabo, desde o início desse ano, não queria que nós chegássemos aqui para essa campanha ser concluída, porque ele sabia muito bem a pregação que ia ser feita nesse lugar. Sabe por quê? Porque aqui tem alma de Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Mas uma coisa ele não sabe, que João falou que os planos do Senhor ninguém pode frustrar. Depois de mim vai vir outro, pregando ou da mesma forma ou melhor, mas com o mesmo objetivo: abrir a vossa visão. Glória a Deus. Você que está pegado em placa aí, assegurado, solta logo. Agarre em Cristo. Irmãos, como o homem fala, se o testamento de um homem for confirmado, ninguém o anula, nem o acrescenta. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Não diz as posteridades como falando de muitas, mas como de uma só. E a tua posteridade, que é Cristo. Glória a Deus, aleluia. Verso 16. E a tua posteridade, que é Cristo. Glória a Deus, aleluia. Desde o princípio se prega Cristo, se avisa Cristo, se inala Cristo, e depois que chegou em Cristo, se aperta em Cristo e gruda em Cristo. Aleluia! Mas glória a Deus, isso aqui, mas é palavra de Deus. É palavra de Deus, mas foi cumprida. Vigia, está bem. É palavra de Deus, sim. Mas passará céu e terra, as palavras não passarão, mas foi cumprida. Então, se foi cumprido, se omitiu o que da lei, ele tirou, trocou e mudou, botou uma nova lei com uma nova aliança. Vimos isso semana passada. Satanás conhece a Bíblia muito mais do que cada um de nós. Mesmo você que está vindo no YouTube aí, que estuda, teólogo. Satanás, o Chico Tripa, ele conhece a Bíblia mais do que você. E ele te engana. Sabe como? Quando ele fala no teu coração, isso aqui, ó. Vem assim, capim, mande, denário. Aleluia. Mas digo isto que, tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não o invalida de forma a abolir a promessa. Ou seja, o Antigo Testamento não invalida a forma de abolir a promessa. Que promessa é essa? Do Cristo e do Espírito Santo. Que daí começou a igreja. Atos 2. O Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne para cumprimento do profeta Joel. E começou através de discurso de quem? De Pedro.
sobre ti edificarei a minha igreja. O que é edificar? É erguer, levantar. Sobre ti o Espírito Santo desce através do seu discurso e a igreja começa a nascer. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque Aleluia. Pedro não pregava placa nem ministério. Pedro pregava Cristo. Aleluia. Pregue Cristo e viva Cristo. Glória, glória a Deus. Aleluia. Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa. Mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Logo, para que a lei foi ordenada por causa das transgressões. Por causa de você que fica pecando aí e não quer se segurar em Cristo. Até que viesse a posteridade, que é Cristo, a quem a promessa tinha sido feita e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Ora, o medianeiro não o é de um só, mas Deus é um, glória a Deus. Logo, a lei é contra as promessas de Deus? Não, de nenhuma sorte, porque se dada fosse uma lei que pudesse vivificar a justiça, na verdade teria sido pela lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos... Quem acredita que levanta a mão? Glória a Deus. Aleluia, Deus. Então você, nessa noite, além de ser uma noite de salvação espiritual, é uma noite de libertação. Olha, pastor Maurício, Deus, quando ele não trabalha com fatia. Deus trabalha com unidade. Ele está libertando, ele está salvando, ele está restaurando, ele está fazendo mover pela palavra de Deus. Através da palavra de Deus, ele faz o seu agir, o seu mover. Ele liberta, restaura e salva. Glória a Deus. Aleluia. Dos nossos enganos, nossos enganos. Restaura o quê? A mente. E salva, renova, aviva, alegra, traz. Porque a palavra de Deus, ela alimenta. A palavra de Deus, ela sadia. A palavra de Deus, ela traz felicidade, ânimo, gozo, alegria. A palavra de Deus não te oprime, porque Deus não é opressor, mas sim é libertador. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, glória. Aleluia. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. Amém. Vamos ler Romanos capítulo 8, verso 3. Romanos capítulo 8, versículo 3. Você que está aí no YouTube, não sai agora não, vai acompanhando na sua Bíblia aí, para quando alguém vier falar de Bíblia para você aí, querer te ensinar, aí você dá uma aula. 8, 3, 16 de Romanos. Amém. Não, só o capítulo 8, verso 3 mesmo. Tá bom, vou estudar muito não. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne, do pecado pelo pecado, condenou o pecado na carne. 2 Coríntios 5:10. Sabe o que Paulo diz em 2 Coríntios 5:10? Todos vão passar pelo tribunal de Cristo, viu? Você que está brincando aí com a palavra de Deus aí, distorcendo, ensinando errado, continua. O conselho que eu te dou, se converte logo. Porque tu vai passar no tribunal de Cristo. E diante de Cristo, ninguém vai poder dizer: Senhor, eu não fui avisado. Porque o profeta Amós disse: o Senhor Deus, o Senhor Jeová não fará coisa alguma
sem que antes avise aos seus servos, vírgula, os profetas. Se não me engano, é 4:7 de Amós. 2 Coríntios 5, 21. 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Quem te justifica é Cristo. O que é que você quer mais, rapaz? Ah, mas irmão Bruno, me ensinaram isso há tempos passados. Rapaz, se aparta desse ensinamento, agora é Cristo. Ah, mas eu não sei, eu tenho dúvida. Deus falou que vai escrever a lei no coração e no seu interior. Rapaz, é você e Deus e mais ninguém. Ou melhor, Deus e você e mais ninguém, varão. Mateus 6,6, abre o teu quarto, ó. Abre a porta do teu quarto, vai lá, ó. É só Deus e você, joga o joelho no canto da cama e fala: Senhor, eu sou farto, eu sou falto de entendimento. Me dá sabedoria para que eu possa compreender a tua palavra e fugir dos nossos enganos. Vamos em Romanos capítulo 4, verso do 9 ao 16. Vamos na sequência. Por isso que eu vou ir um e volto do outro, porque nós temos que ir na sequência. 4, do 9 ao 16, que diz assim, Romanos 4, 9 ao 16. Vem, pois, esta bem-aventurança ou felicidade sobre a circuncisão somente ou também sobre a incircuncisão, porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Como lhe foi, pois, imputada? Estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão. E recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhe seja imputada, e fosse pai da circuncisão daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé de nosso pai Abraão, que tivera na circuncisão, porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça Da fé. Aqui nós estamos lendo a Bíblia já há um bom tempo, já faz mais de 20 minutos, se eu não me engano. Não é isso? O que eu encontrei aqui de fé, ei, tem alguma coisa além da fé na nossa vida? Não. Meu irmão, abre os teus olhos. Essa pessoa que fala assim, você não der isso, nem aquilo outro, não entregar isso porque você está coordenado, está querendo ter o teu dinheiro. Eu não tenho medo de falar abertamente, sabe por quê? Porque eu fiz questão de gravar e pôr no YouTube. Porque o Deus que eu sigo, ele falou que eu vou ficar como Paulo. Tenho medo de você. A minha fé não está voltada no que eu tenho, no que eu possuo, porque Jó, ele foi provado por Deus. Deus falou assim, Chico Lima, vai lá e toma tudo que ele tem, mas não toca em quem ele é. Por quê? Porque Deus ele te julga, Deus ele te preza, não é pelo que você tem, é pelo que você é o seu caráter. Glória a Deus, aleluia. Seu caráter. Oh, glória. Oh! Aleluia. Glória a Deus. Vamos voltar no Antigo Testamento, Isaías 32, 15. Isaías 32, 15. Vamos ver tudo que nós estamos lendo aqui.
Isaías 32:15. Mas, irmão, você que não tem costume de ler Bíblia, você recomenda. Mas olha só, um detalhe: não é só ler Bíblia, tá? Tem que entender o que está lendo, é muito importante. Porque você lê e não entendeu, aí pergunta a um corrupto, e entendimento, aí pronto, acabou. Isaías 32:15 vai falar assim: até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto, então o deserto se tornará em campo fértil, e o campo fértil será reputado por poço. Glória a Deus. O que é esse deserto? O deserto é isso aqui, ó. O nosso interior que estava vazio, deserto, vai se transformar num campo fértil. Como assim? A água que eu te der, nunca mais tu vai sentir sede. Isso aqui não foi teologia de regra, não. É consagração da madrugada. E convertimento a Deus. O Espírito Santo, quando está dentro, ele jorra. Vai trazendo fertilidade. Ao invés de você estar matando almas, pedindo dinheiro, você vai ter que edificar almas. Como? Ensinando a palavra de Deus. Agora nós vamos explanar a Bíblia em Gálatas 2, 14, 16. Já estamos terminando já. Já estamos perto de terminar já. Gálatas 2, 14, 16. E eu pude dizer que o Espírito da graça manda dizer: você que quer ser salvo está se saciando de coisa pegação. Sabe por quê? Porque a única coisa que vai salvar você do inferno é a palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Só isso. Oh, glória. Só isso. Mais nada. Sim, meu Deus. Gálatas 2, 14, 16. Olha o que diz. Vamos ler do versículo 11 em diante. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível, porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andavam bem e diretamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como os judeus, por que obrigas os gentios a viverem como os judeus? Será que eu preciso ler mais? Glórias a Deus, Senhor. Será que você entendeu? Glória a Deus. Nós deveríamos ser cristãos. Será que algum de nós está vivendo como cristão? Será que algum de nós está obedecendo a palavra de Jesus, as ordenanças de Jesus, o mandamento de Cristo? Mas, irmão Bruno, onde é que eu vou encontrar na Bíblia um resumo geral do mandamento de Cristo? Gálatas 6:2. Por incrível que pareça, a carta aos Gálatas resume tudo acerca da liberdade cristã. Gálatas 6:2 vai dizer assim, ó: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Glória a Deus. Pronto. Isso já resume amar a Deus acima de tudo e amar o próximo. Como? Levando as cargas. Você leva a carga do teu irmão, pediu dinheiro a ele, né? Vigia o varão, é por fé.
levai as cargas uns dos outros. O que era o costume da primitiva igreja do primeiro século? Atos dos Apóstolos, capítulo 5, vai dizer que a comunhão de bens, eles vendiam as suas propriedades e repartiam entre os apóstolos. Ou seja, o irmão Bruno tem 2 casas, ele vende uma casa e todo o dinheiro ele deposita nos pés dos apóstolos. Mas o irmão Bruno fez igual a minha Safira, vendeu uma das casas, aí pegou 5% da venda, colocou no bolso, aí levou 95%. O que aconteceu? Ele usou de má fé contra o Espírito Santo, e por conta disso, o homem eu posso enganar, mas a Deus eu nunca vou conseguir enganar, nem tampouco o Espírito Santo da graça. E o que aconteceu? Morte. Aleluia! Glória a Deus! Oh, glória! Aleluia! Passou o explica? Continua. Eu estou amando essa pregação. Glória, glória a Deus! Aleluia! A interpretação de Atos 5, Safira, Anania, é isso aqui que eu estou falando. Não é o que estão me ensinando acerca de dízimo. Eu estou pregando é para ir embora. Eu estou pregando é para ser rejeitado. Sabe por quê, pastor Maurício? Porque no início desse ano, Deus falou assim: eu vou te pôr na prova, tu vai passar uma prova grande, mas quando tu voltar, tu vai pregar para ser expulso. Sabe por quê? Porque João, Pedro estava dentro do templo pregando a palavra, e os fariseus falaram: não pregue Jesus. E Pedro falou, e João falou: mais importa obedecer a Deus e a Aleluia! Oh, glória! Aleluia! Glórias a Deus, aleluia. Mas será que tem alguém do nosso meio que tem essa coragem de obedecer a Deus mesmo? Vamos ler Atos 15, do versículo 8 ao 22, para encerrar. Encerramos em Efésios. Vamos ler rápido Atos 15, 8 e 22, e já vamos encerrar rapidinho, que manda o Espírito Santo da graça. Amém? Aleluia. Atos 15, versículo do 8 ao 22. E Deus, que conhece os... Glórias a Deus. Vamos lá. Olha, eu estou com o canal no WhatsApp. Quem quiser fazer parte do estudo bíblico, todas as terças-feiras nós colocamos estudo. A nossa irmã Cátia também está lá presente no canal, o nosso irmão Maranhão também. Quem quiser fazer parte, pode pegar o link com as irmãs, com o irmão, e entrar no canal. Quanto paga, irmão Bruno? Pergunta a Cristo, quanto paga? Eu escolhi tirar um dia da semana da minha vida para vocês. Para quê? Dedicar só isso. Quanto que você cobrou, Bruno? 0,800. Sabe por quê? Porque Cristo disse: eu já paguei por eles. Porque o conhecimento da palavra de Deus não pode ser comprado, mas o conhecimento da corrupção compra, porque é dinheiro. É lógico. O que é de Deus não se compra. Ei, princípios não se vendem, não se corrompem, princípios não se compram. Caráter ninguém se compra, se adquire. Está doendo, né, irmão? Está doendo para a pregação? Fica mais um pouquinho, sai não, tá? 8 até o 22 de Atos, capítulo 15 e 22. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando os seus corações pela fé. Não, aqui é teu dinheiro, não? Não, aqui é teu que tu tem, não? Agora, pois, porque tentas a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nós, nem nossos pais, nem nós podemos suportar. Mas cremos que
seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Então toda a multidão se calou e escutava a Barnabé e a Paulo, que contavam quão grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. E, havendo-se eles calado, tomou Tiago a palavra, dizendo: varões e irmãos, ouve-me. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios, para tomar deles um povo para o seu nome. E com isto concordam as palavras dos profetas, como está escrito: depois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o resto dos homens busque ao Senhor, e todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas estas coisas. Sabe o que diz aí Romanos 10, 13? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí, por que eu fico julgando quem está de calção, de camisa regata? Eu ouvi um vídeo, pastor Maurício, que escarneceram, os crentes escarneceram com Jesus Filho porque estava de camisa regata. Sabe o que ele falou? Um monte de palavras não colocaram lá, palavras que não convém dizer, mas aí o comentário falou assim: esses crentes só sabem criticar os próprios crentes. Isso é mancha para o Evangelho de Cristo. Mancha para o Evangelho de Cristo, que são conhecidas desde toda a eternidade, pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus. Porque julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escreve-lhes que se abstenha, se afasta, não faça das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, e cada sábado é lido nas sinagogas. Então pareceu bem aos apóstolos que viram Cristo e aos anciões com toda a igreja eleger varões dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas, chamado Barsabás, e Silas, varão distinto entre os irmãos. Para encerrar, Efésios 2:8. Glória a Deus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós. Você não pode ser salvo por essa graça se Deus não colocar dentro de você o Espírito Santo. Mas para Deus colocar dentro de você o Espírito Santo, você precisa se converter a Cristo. Você precisa reconhecer que Ele estava no princípio com Deus. Você precisa reconhecer que Ele é quem salva a sua criação. Amém? Que Deus abençoe a todos. Em nome de